bom dia, companheiras, companheiros. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho. Estava lembrando que eu estive no Congresso de Paraibuna, né? Sei lá quantas décadas atrás, anos atrás. E também eu estava lembrando esses dias, acho que até comentei isso numa live, não é? E vou falar aqui porque tem pertinência. E eu tinha esquecido disso. Sempre que perguntavam o meu primeiro trabalho, eu fui professor desde cedo, desde muito cedo. Mas eu tive um trabalho, não era propriamente um emprego, era um trabalho antes de me tornar professor. E eu acho que foi em 1970, eu trabalhei por 1 mês e meio, 2 meses, fazendo a coleta de dados para o censo do IBGE. Então, meu primeiro emprego foi esse, né? Não emprego, meu primeiro trabalho. Eu lembro hoje, a gente ia de casa em casa, pegava os dados, não era nada digital, preenchia tudo à mão e tal, e depois juntava as fichas e ia receber, né? Eu não sei se mudou para pior ou para melhor, né? Hoje ia receber em função das fichas que eu tinha conseguido pesquisar, né? Mas é um prazer para mim estar aqui com vocês, né? E tratando de temas que são tão complicados, né? O tema que a Suzana me passou, a conjuntura, as transformações do mundo do trabalho, os desafios para os sindicatos e os trabalhadores, não é um tema fácil. Esse livro acaba de sair aqui. Ele, por sorte, foi possível chegar, porque ele acabou de sair. Isso é uma pesquisa que eu estou fazendo já desde 2019, 2020. Eu comecei a pesquisar antes esse tema, os trabalhos em plataforma já desde 2015. Não só esse livro, viu, Suzana, mas os mais recentes, todos meus eu não recebo direitos autorais. Eu dou para editor, ou a gente recebe alguns exemplares, como esse. Nós recebemos algumas bolsas de pesquisa para nossos estudantes de pós-doutorado que não tem trabalho. Não tem trabalho, nós temos vários pós-doutores sem trabalho, e nós estamos fazendo uma pesquisa muito profunda da tragédia, e eu vou falar disso aqui, do mundo do trabalho. Então eu falo com muita tranquilidade, porque talvez se eu precisasse do dinheiro dos recursos dos meus livros para sobreviver, eu teria que exigi-los, mas não os exijo porque faço parte de um segmento, como alguns de vocês aqui também, que pelo menos tem estabilidade, tem salário garantido, né? E foi desde cedo que a minha opção foi estar do lado de cá e não do lado de lá. Para quem não sabe, eu comecei, isso tudo não conta no meu tempo, depois isso conta tudo isso. Eu fui estudar, eu estava contando isso no carro, eu fui estudar administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria ser um gestor do capital, eu tinha 18 anos, todo mundo tem direito de ser um idiota aos 18 anos. E não fui, eu sou a prova real de que a FGV não funcionou bem no meu caso. Acho que consegui sair um pouco diferente do que imaginava que eu seria, né? Muito bem, como é que nós vamos apresentar um tema tão difícil? Vou pedir que a Suzana se clare. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Claro. Eu cometi um equívoco. Eu combinei com o professor entre 40 minutos de fala, né? E depois nós vamos abrir naturalmente para o plenário, perguntar, ou falar, e a gente vai fazendo aqueles blocos, né, tradicionais para ele dar um retorno, tá? Ok? Vamos fazer blocos de 5 pessoas, tá? Depois, se tiver muita coisa, a gente junta mais um pouquinho, tá? Só para te interromper, para a gente combinar isso, né? Tá bom? E eu já falei para a Suzana que eu só falo o tempo que me pede se puser um cronômetro do Ford aqui, e aí ia apitar. Mas ela combinou que eu podia falar até 1 hora, mais ou menos, são muitas questões importantes, né? Muito bem. Por que nós estamos vivendo o mundo do... Eu vou organizar assim, primeiro bloco, o que se passa com o mundo do trabalho hoje, né? Não só para as trabalhadoras e para os trabalhadores do IBGE, mas para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, para a classe trabalhadora internacional, o que ocorre em relação ao mundo do trabalho, né? O que vem ocorrendo em relação ao mundo do trabalho. Vou tirar só meu relógio aqui para eu poder... O que vem ocorrendo? Para se entender o tamanho da tragédia, por que nós temos 40% da nossa classe trabalhadora na informalidade? Por que você vai a qualquer país na América Latina, Estados Unidos e Europa, tem uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras imigrantes
né, esparramados por todo canto. Você vai à Índia e é incalculável. Ninguém sabe quantos desempregados tem na Índia, né? Você pode ter estimativa, até porque depende do que você define o que é o desempregado ou a desempregada. Quem trabalha 2, 3 horas por semana é empregado? Então, não é simples essa questão. Por que nós temos este quadro? Para entender este cenário, né, é preciso, primeiro, lembrar que nós estamos vivendo um período da história do capitalismo e da humanidade que nós não vivemos nenhuma vez anteriormente. Nós estamos vivendo uma crise estrutural do sistema capitalista que começou em 1973 e de lá para cá, digamos, ele vem se intensificando. Não é uma crise como a de 29, que nós não vivemos, muitos de nós não, mas lembramos. Não é uma crise como as crises cíclicas que nós vimos anteriormente. Qualquer pessoa que tiver um mínimo de lucidez hoje não pode garantir quantas décadas a humanidade vai sobreviver com o nível de destruição ambiental, com o nível, né, de aquecimento global. Eu estava lendo os jornais de ontem, os jornais online, né, vindo para cá. Ontem foi considerado, na média, o dia mais quente da história da humanidade. Ou seja, né, nós temos um aquecimento, não aqui no Brasil, temperatura, né, aqui nós estamos gelando, né, aqui nós estamos no inverso, né, o dia mais quente, porque ao mesmo tempo que nós temos temperaturas baixas aqui, nós estamos no inverno. No México tem gente morrendo, tá certo? Como também rapidamente nós vamos ter os idosos morrendo na Inglaterra e em outros países, por uma série de motivos. O ar que respiramos está contaminado, a extração mineral, as queimadas, a produção toda ela hoje, o exemplo típico é o agronegócio, né? Criação de porcos, de galinhas, todas elas feitas em laboratório, fábricas de galinhas, tudo aquilo é o foco de esparramar dos vírus, né? O aquecimento global afeta as queimadas, afetam as florestas, o ambiente das florestas, os vírus circulam, vão para regiões onde aqueles vírus nunca existiram, eles entram nos animais, dos animais para os trabalhadores, dos trabalhadores pelo sistema global de exportação e importação de mercadorias, eles circulam o mundo. Nós adentramos o que eu chamei num livro publicado há um ano atrás, de capitalismo pandêmico. Nós estamos vivendo o capitalismo pandêmico. É uma sucessão, tá certo, interminável de crises. Seria um milagre que isso não tivesse afetado o mundo do trabalho, tá certo? Porque essa crise que começa em 1973 se agudizou em 2008 e 2009. Qual foi a resposta dos capitais globais para essa crise? Podemos olhar Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, qualquer um deles. A resposta foi uma reestruturação produtiva permanente do capital. O Cal Polanyi, cientista social progressista, um homem de esquerda do século passado, ele dizia: o capitalismo é um ruim. Ele era um homem moderadamente, era crítico, mas era um homem moderado. Mas a metáfora é espetacular. O capitalismo é um moinho satânico. E a tecnologia que nós estamos vendo nos últimos 50 anos, ela expandiu-se imensamente. Eu vou falar disso depois. Ninguém sabe com lucidez quais as consequências para a humanidade da inteligência artificial. Eu vou tentar chegar nisso no final. Por isso que eu falei, em 40 minutos eu não vou conseguir falar, porque são temas muito complexos, né? E eu me dedico a essa brincadeira desde 1953, então são o quê? 50 anos? Não. 70? Não, 1953 eu nasci, peraí. Desde 1973, né? Quando eu decidi estudar a classe trabalhadora. Nós estamos vivendo, digamos, um momento muito profundo, né? Essa reestruturação produtiva permanente, ela não é um avanço tecnológico, digamos, que a humanidade quer. Não é a humanidade que está decidindo para onde vai a tecnologia. Nós vimos a semana passada o exemplo degradante
de um submarino que submergiu. Pena que não tinha lá dentro o Jeff Bezos e eu ia falar Bozos, né? Tem uma certa semelhança. E o Elon Musk, porque aí a gente ficava contente, né? Pelo menos daria uma felicidade para ele. E eu cito esses dois, porque esses dois não estão criando submarinos para irem lá 4 quilômetros de profundidade, o que é impossível. Eles estão criando esses dois, né, inventos espaciais, não para que isso possa trazer avanço para a humanidade, até porque o que nós podemos ensinar para o mundo espacial se nós destruímos o que vivemos? Não podemos ensinar nada. Mas eles estão indo para lá porque isso vai gerar fonte de vendas de voos para Marte, para não sei o que, para a Lua, para outros lugares. Quer dizer, nós estamos vivendo um inferno. Essa tecnologia, em que ela beneficia a humanidade? Em que ela nos beneficia? Em que ela beneficia a classe trabalhadora? Nada. Eu não sou contra, vou voltar a isso, inventos. A tecnologia foi criada pela humanidade, não foi criada pelo capitalismo. O que eu estou dizendo aqui é que a tecnologia do nosso tempo é comandada centralmente pelos interesses dos grandes capitais e das grandes corporações. Então ele tem finalidades, né? E nesse processo de avanço tecnológico e reestruturação produtiva permanente, nós desencadeamos um processo de desemprego global. Não há nenhum país do mundo hoje, pequenas exceções, que não tenha níveis altos de desemprego. Por quê? Porque qualquer pessoa que falar, qualquer governante, que disser, olha, eu vou lutar e nós vamos criar um pleno emprego, ele está ou é ignorante ou está mentindo. Tá? Isso é impossível. Por que é impossível? Porque nesses 10, 15 minutos que eu já falei, uma máquina nova pode ser criada e tira a nossa profissão do IBGE, dos institutos de pesquisa, nas universidades, nas empresas. E aí o que vai acontecer? E alguém aqui imagina que esses inventos estão sendo criados? Porque poderia, né? Esses inventos estão sendo criados. Vamos pensar no caso do IBGE, para substituir pesquisadoras e pesquisadores do IBGE, que irão para suas casas remunerados para viver melhor. Não existe essa possibilidade, isso está no horizonte, né? Isso é uma piada, porque seria plausível, né? Então a gente põe os robôs para fazer as coisas para nós que eles podem fazer, a gente só evita que ele faça merda, porque o robô faz merda, tá certo? Então quando ele vai fazer merda, a gente intervém e impede, desculpe, eu não encontro uma palavra mais adequada para esse caso, tá certo? Porque não é porque ele é uma lata e cheio de aço que ele não faça merda. E aí a gente fica ali, mas não é isto que se faz. Nós estamos vivendo um momento do mundo muito complicado. Muito complicado. E não é todo mundo que estuda isso, não é todo mundo que tem coragem de dizer isso. Tá? Porque o outro lado é muito poderoso, né? Tudo maravilhoso, nós vamos para Marte. Eu fico imaginando o aviãozinho descendo em Marte. Tomara que Marte esteja bem quente, torne o aviãozinho e morram todos. E claro, sempre imaginando o Elon Musk à frente, né? Ele sendo o primeiro torresmo, né? Claro. O terceiro ponto, né? Nesta crise profunda que começa em 73 e aumenta em 2008, 2009, né? Qual foi o receituário para nos tirar desta crise? O tripé, eu chamo da trípode destrutiva. Primeiro, a ideologia, o ideário dominante foi o neoliberalismo. Qual é a resposta mundial para a crise que se inicia em 73? Desregular tudo que diz respeito ao trabalho. Não é criar um Estado fraco, é intenção. Isso a gente fala assim, jornalisticamente. É destruir a dimensão pública e social do Estado, que é resultado das lutas sociais, e fortalecer o Estado para o grande capital financeiro. Eu vou dar um exemplo elementar. 2, 3 meses atrás, nem isso, menos. 2, 3 bancos norte-americanos na região da Califórnia entraram em processo falimentar. Em 2 dias estava tudo resolvido. Na semana seguinte, o segundo grande banco na Suíça, o Credit Suisse, entrou em processo falimentar. Um banco imenso. A falência desse grupo significaria uma hecatombe financeira na Europa. Em 2 dias foi resolvido. Vocês imaginam quanto de orçamento precisaria, quantas bolsas famílias, quantos
poderiam ser feitos com o que se gastou. Quem gastou? O Estado. Isso não deu debate, o Lira não teve nem que decidir, tá certo? Não, isso se resolve na hora, porque o Estado é um Estado todo poderoso, é um gendarme político do capital financeiro. Isto porque o neoliberalismo, né, é a sua pata ideológica, desregulamentação, privatização, e o capital financeiro é o seu núcleo hegemônico. Isso é muito importante, porque nós não estamos mais sob o domínio do capital industrial. O capital financeiro é um monstrengo muito pior. O capital financeiro é a fusão do capital industrial com o capital bancário, coisa do início do século passado, e que gerou, digamos assim, um capital muito mais poderoso que tem o controle da totalidade do mundo. O mundo hoje é controlado por alguns grandes conglomerados financeiros que têm o controle de tudo. E o capital financeiro, ele tem uma lógica: dinheiro deve gerar mais dinheiro. Como? É um problema, né, das empresas. O dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Se o trabalho atrapalha, o que se faz com o trabalho? Reduz o trabalho. Por que o capital financeiro não elimina o trabalho de uma vez? Nós aprendemos isso com Marx, é uma lição elementar. E só os idiotas acreditaram que essa lição poderia desaparecer. É impossível o capital gerar mais riqueza sem trabalho humano. A pandemia mostrou isso. Por que o delinquente, não vou falar o nome dele, porque, aliás, eu vi ontem uma coisa do reitor da Bahia, que é muito boa. Ele fez uma homenagem à língua portuguesa. Ele disse o prefixo "i" foi a maior invenção, tá certo, que a língua portuguesa nos trouxe. Imbecil, tá certo? Improvável, imbrochável, inelegível. Bom, mas enfim, não é isso que eu ia falar. Por que o governo Bolsonaro não queria e não permitia que as empresas fechassem, fizessem lockdown? E também na Europa, Trump nos Estados Unidos. Porque se as empresas fecham e param, como nós paramos, não tem criação de riqueza. Isso é prova elementar. Eu escrevi o livro Adeus ao Trabalho, para minha felicidade, hoje publicado em 13, 14 países do mundo, tá certo? Quando eu dizia que é uma piada, o trabalho não pode acabar, porque se o trabalho acabar, acaba o capitalismo. Agora, a outra coisa é fundamental: o capitalismo pode devastar o trabalho ao limite, e é o que ele está fazendo conosco. Ele não acaba, mas ele devasta o limite e diz: você vai fazer um pouco de tudo, e se não quiser, tem 1 milhão querendo a sua vaga. É isso que está acontecendo. O resultado disso, é que nós entramos num ciclo de crise, digamos assim, de desemprego, de precarização. Eu chamei isso há 12 anos atrás. Nós adentramos numa era de precarização estrutural do trabalho, tá certo? Um desemprego que também é estrutural e global. E foi nesse contexto que se agudiza em 2008 e 2009. Veja o cenário. Eu vou ter que, às vezes, simplificar um pouco. Suzana pegou tempo, senão eu vou falar muito tempo, também não quero, para a gente poder ter debate. Imagine o seguinte: as grandes corporações capitalistas, as grandes, as poderosas, olhando o mundo, crise de acumulação, tá certo? Significa que há uma tendência decrescente dos níveis de taxa de juros. Ainda que ela seja oscilante nas suas conjunturas, ela é decrescente como uma processualidade. 2, tem a alta tecnologia, o que aconteceu a partir de 73? Os computadores que nasceram no contexto da Segunda Guerra Mundial com uma finalidade militar adentraram no mundo da produção, e de lá para cá, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, nuvem, internet, tudo que eu vou falar aqui com o tema. E o mundo se transformou. E num contexto de alta tecnologia e alto nível de desemprego, as corporações, com os experimentos, elas iniciaram um processo e intensificaram um processo de precarização do trabalho estrutural. Então, por exemplo,
nós não tínhamos terceirização, inventaram esse monstrengo. Nós tínhamos a terceirização no início da Revolução Industrial, tá certo? O putting out, outsourcing. Mas isso tinha, digamos assim, sido minimizado ou mesmo eliminado com as lutas operárias dos séculos XVIII, XIX, tá certo? Então as terceirizações começaram a voltar. Aliás, há 2, 3 meses atrás eu fui um dos signatários, ajudei até na redação de um manifesto contra a terceirização. Esse é um problema muito difícil, o que fazer com os terceirizados e as terceirizadas. Se nós podemos debater depois, né? Não é fácil. Mas ter dignidade de trabalho, eu penso sempre na sala que eu dou aula. Tem uma senhora trabalhadora lá que trabalha pelo menos há uns 20, 30 anos, que faz a limpeza. E eu fico pensando, poxa vida, por que o meu trabalho é mais importante que ela? Se eu chegar na sala e a sala estiver imunda, eu não vou dar aula. Eu não vou dar aula. Então o trabalho dela é no mínimo tão importante quanto o meu, se não mais, porque se eu chegar lá e falo, e não vou chamar ela para limpar. Isso eu não vou fazer. Capataz não. Eu queria ser mais que capataz quando era moleque, tá certo? Depois entrei na universidade, fui ler mais. E aí falei, pô, pera um pouquinho, acho que o pessoal errou aqui, eu devia ter ido para as ciências sociais, para a filosofia, como fui depois, né? Capataz não gostei. Então nós entramos num ciclo, digamos assim, onde tem uma massa sobrante de trabalhadores. Eu, para fazer esse livro aqui e o anterior desse mesmo projeto, chama-se Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. Eu até assinei de um companheiro aí que teve a gentileza, o Paulo, né, trouxe 200 livros meus aqui para eu assinar, porque até com vergonha de trazer esse peso todo aqui na mala, né? Um leitor não merece um sacrifício desse por causa de um autor, tá certo? Muito bem, o que acontece nas entrevistas que eu já entrevistei um veterinário que estava guiando um carro da UFRA. Eu entrevistei um engenheiro químico que estava guiando um carro da UFRA. Eu já entrevistei uma trabalhadora mulher em Minas Gerais, tá certo? Que era trabalhava no escritório, o escritório fechou, o marido está desempregado, ela pegou o carro dele e começou a trabalhar. E já entrevistei também ex-metalúrgicos, ex-caminhoneiros. Você tem uma massa imensa de trabalhadores desempregados e trabalhadoras, sempre pensando na dimensão social, sexual, racial e ética do trabalho. A classe trabalhadora tem gênero, tem raça e tem etnia. Isso nós sabemos porque o nosso país é espetacularmente rico nessa dimensão. E não só o nosso país, o nosso mundo, em certo sentido, também. Não é? O que nós temos então? As empresas começaram a fazer testes de precarização. Primeiro foi a terceirização, aqui eu cito livremente. A terceirização. Não? E no início a atividade meio e a atividade fim. Terceiriza só a atividade meio. Depois veio outro pavoroso Temer. Existem muitas afinidades eletivas entre o pavoroso Temer e o horripilante Moro, né? Uma questão de mão quase dada, seria bacana, né? Eu fico sempre imaginando assim no lodaçal, né? Assim, no lodaçal, os dois de mão dadas, pedindo auxílio, eu enfiaria, meu pé não é grande, meu tamanho não é vultoso também, mas com toda energia enfiaria a pata para afundar os dois. Porque eles são muito parecidos, embora não sejam idênticos. É importante diferenciar. O fascista é sempre um fascista. Um ladrão corrupto pode ser só neoliberal. O outro é de outra, no passado se dizia assim, é de outro jaez, é de outro jaez, o outro é de outro, o outro é fascista. O outro, se deixar, ele prende e arrebenta. O coitado do Temer, né, é que nem aquele, como é que chama aquele bicho noturno? Ele até parece com ele, morcego, né? Ele só põe no escuro, né? No escuro é que ele faz os malfeitos. Durante o dia ele fica em casa. De noite, quando está todo mundo dormindo, ele faz o saque generalizado. E nós sabemos por que estamos falando disso. Eu vou voltar aqui na parte mais da nossa conjuntura. O trabalho intermitente, a demolição da CLT, teve um grande momento com a contra-reforma trabalhista de 2017. Mas nós já chegaremos lá. O resultado é que trabalho, terceirização, flexibilização, toda vez que falarem para vocês, nós vamos flexibilizar, porque vocês conhecem algum gestor, CEO? Eu também um dia vou bolar
chefe executivo, um dia eu vou bolar um equivalente para o senhor, ainda não consegui, tem que achar uma coisa bacana, né? Uma coisa assim que dê inspiração, né? Que dê para usar. O senhor só pensa em quê? Enxugar a classe trabalhadora, eliminar o contingente, botar para fora e enriquecer a empresa. Esse é o papel dele lá, até o momento em que ele passa a ser podado. Aí é nosso momento de felicidade, quando o Dali vai para os de cima. Tá certo? Aí é a hora que nós, o povo, batemos palmas, né? Então, nenhum deles vai dizer, olha, eu venho flexibilizar para arregaçar a classe trabalhadora. Flexibilizar, em tese, é para amenizar. Quando falar em flexibilização, a classe trabalhadora sabe que é um eufemismo para a precarização. Claro, eu estou pulando aqui, mas e a flexi-seguridade na Suécia? A mesma coisa, só que o nível de devastação na Suécia é diferente do nível de devastação aqui, por óbvio, isso nós podemos debater depois, né? Eu tenho feito o meu trabalho, tenho pesquisado vários países do mundo, tenho tido atividade em várias universidades, isso me ajuda a tentar entender as condições de trabalho, no que ela tem de diferenciado e no que ela tem de homogêneo, né? Até chegar ao trabalho intermitente. Trabalho intermitente, eu chamei no privilégio da servidão, é a legalização do ilegal. O trabalho intermitente é você legalizar, isso juridicamente não faz sentido, mas a meu favor, eu não sou advogado, eu sou sociólogo. Juridicamente, o que no termo sociológico, significa legalizar. O trabalho intermitente é legalizar o ilegal. Você trabalha, você recebe. Você não trabalha, você não recebe. E se você ficar doente, o problema é seu, você é autônomo, você é empreendedor. É um vilipêndio. Porque aí nós chegamos ao trabalho intermitente, alta tecnologia, as empresas, tudo isso é bem complexo, estou dando um resumo assim breve, né? As grandes empresas financeiras que detêm o dinheiro passaram a investir, ao invés de investir na bolsa ou investimentos do tesouro dos países e tal, passaram a investir nas startups e nas tecnologias, nas empresas, nas plataformas novas, encheram de dinheiro as plataformas. Porque se uma plataforma dessa explode, tá certo? Essas empresas financeiras passam a comandá-las e ganharem muito dinheiro. A WhatsApp foi vendida há alguns anos atrás e tinha algumas dezenas de trabalhadores, o preço dela foi uma coisa lá. Quando ela começou, ninguém dava nada. A Amazon começou em meados dos anos 90 vendendo livros. Depois passou para, tá certo? Vendas em geral. Começo dos anos 2000, criou a Amazon Mechanical Turk, utilizando da inteligência artificial. Hoje é uma das empresas mais poderosas do mundo, como ela mesma diz, a Amazon de A a Z, tudo se encontra na Amazon. Faz tudo, qualquer coisa que você precisa comprar, você compra na Amazon. A Uber começou com automóveis, depois entrou na Uber Eats, alimentação, Uber Health, Uber Work, trabalho, saúde, né? São experimentos um atrás do outro, né? As plataformas, e o que elas fizeram? Existe uma massa desesperada atrás de trabalho. Eu tenho a tecnologia, eu posso transferir para esses trabalhadores e essas trabalhadoras o custo da manutenção do seu instrumental de trabalho. Então tem que entrar com o carro, no caso dos entregadores, com o carro, com a moto, com a bicicleta, com o celular, com a roupa, com a mochila, até a mochila, né? O trabalhador ou a trabalhadora alugam, compram essas coisas e podem se conectar. Na nossa pesquisa, há 2, 3 exemplos, né, que está nesse livro aí, na pesquisa de um dos pesquisadores que fez um trabalho etnográfico, né, o Marco Gonzalez. Numa das plataformas, em 39 minutos ele estava conectado. Na outra levou 4 dias, na outra levou 6 dias. Em 39 minutos ele saiu da condição de desemprego. Para quem aqui já viveu, eu não vivi, mas eu imagino pelo que eu já entrevistei, para quem aqui já viveu a condição de desemprego, qualquer inferno é melhor que o desemprego. Qualquer inferno.
Então, um trabalhador ou uma trabalhadora que está 3, 4 anos desempregado, precarizado, na informalidade, com a pandemia, se conecta e passa no dia seguinte a já trabalhar. Uma vez eu entrevistei no Rio de Janeiro também, saindo de uma palestra da UERJ, eu nunca mais esqueci essa palestra, essa entrevista. Entrei no carro, não vou falar aqui para não demorar muito, entrei no carro e falei, colega, para o aeroporto, como vou fazer hoje? Depois de terminar aqui, para o aeroporto. Aí eu, sei lá, ele gosta de falar, eu perguntei para ele, o que você está achando aqui de trabalhar como motorista de táxi? Podia perguntar para ele que time ele gosta, mas vai que ele me botar, falava de um time que eu não gosto, então, quando eu perguntei que você está aqui, tal, trabalhar aqui na praça, é toda uma felicidade que você não imagina. Eu quase caí, quase que eu pedi para ele parar no carro, ele é louco. Aí ele me contou, ele estava 2, 3 anos desempregado, era um economista do Banco Público no Rio de Janeiro, foi mandado embora depois que o banco enxugou todo mundo, e ele foi enxugar em capital ele foi podar. Até onde ele voltou para o Rio, o pessoal disse, muito obrigado, você podou 30 mil trabalhadores, dos 2 mil, não lembro, parabéns, agora a tua vez, podamos você e vai lá, passa lá no setor de pessoal para pegar a tua demissão. Ele entrou em depressão, adoeceu, então aquele primeiro dia, depois de 2 anos que ele estava trabalhando. Aí eu falei, pô, realmente o trabalho é espetacular quando você vive a tragédia do trabalho, ainda que o trabalho seja um horror. Ele é um horror, tá certo? Mas, frente ao horror da casa, é melhor. A casa é horrorosa. Desempregado, o marido começa a agredir a mulher, ser violento, patriarcal, mandão, isso é meu, isso é seu, vai fazer isso. A mulher, qualquer coisa, ela prefere sumir para ficar longe do inferno da casa. Isso vale para todos. O resultado qual é? Nós adentramos num sistema em que as empresas foram de passo a passo, chegaram ao trabalho autônomo. É um vilipêndio. Eu já cansei de denunciar isso, muitos fazem, né? Quer dizer, que é autônomo? Como é que é autônomo um trabalhador ou uma trabalhadora que entra numa plataforma, não decide se pode ou não fazer o trabalho, porque se ele falar 3 vezes que não pode, ele está demitido. Tá certo? Ele não é demitido, porque elas não contratam, né? Ele está desbloqueado, ele é cancelado. Tá certo? Ele não define o preço, o trabalhador autônomo em si, por si, define o quanto vai cobrar. Eu sou eletricista, eu vou cobrar tanto para arrumar o sistema elétrico desse prédio aqui, e só posso fazer a semana que vem. É outra coisa, todo mundo sabe. Eles inventaram essa mistificação do empreendedorismo. O Adam Smith, David Ricardo, especialmente Schumpeter, já nos ensinaram. O Schumpeter cansava de dizer, a verdadeira classe empreendedora é a classe burguesa, porque ela tem cacau, ela tem dinheiro, ela investe para ganhar. Como é que um trabalhador ou uma trabalhadora, um menino desse da informalidade, uma trabalhadora doméstica que vende trabalho numa dessas plataformas de trabalho doméstico, numa delas, ela tem que pagar uma taxa mensal para ser chamada? Entende? Então veja, de repente o que aconteceu? Essas grandes empresas se tornaram as maiores empresas do mundo, e elas conseguiram um processo através do qual... E por que fizeram tudo isso? Que o capitalista é um sádico? Não tem sadismo explícito, tá certo? Fizeram isso porque... Como é que você vai fazer? Tem uma massa imensa de trabalhadores aqui. Vamos imaginar que aqui cada um de vocês fosse 1 milhão. São vários milhões aqui. Então é o seguinte, vamos empregá-los. Mas nós temos que fazer, os primeiros deram depoimentos, fundadores dessas empresas deram depoimentos, eu ouvi vários, eles diziam assim, eram jovens, empreendedores, o cacete, então eles diziam assim, primeira coisa nós fomos bater nos escritórios de advocacia corporativa, capitalista, para perguntar para os advogados, como fazer para burlar a legislação protetora do trabalho. A primeira questão, para você burlar a condição de trabalho, é dizer que o assalariado não é assalariado. Que a assalariada não é assalariada. Então tem que inventar um embuste, uma empulhação. Sempre tem sociólogo, antropólogo, psicólogo e filósofo, tá certo? Embusteiro vendendo o seu saber para ser pago em diamante. E o embuste atual é um empreendedor. É uma vergonha chamar de empreendedor quem não tem nada, quem já entra para uma Uber, ou para uma 99, ou para uma Lyft, uma Globo, pela Deliveroo, pelo iFood, pelo Rap. Eu outro dia perguntei num debate público desse, se esse trabalho é tão bom,
Por que não conheço uma porcaria de uma empresa dessas global, cujos filhos dos donos estão ralando lá 12, 14, 16, 18 horas por dia? Porque eu sou de uma geração, minha mãe ensinava assim: ó, meu filho, eu quero que você seja trabalhador público. Minha mãe era pobre, era escriturada. Ela falava: você tem que ter um emprego público, porque assim você consegue sobreviver, né? Ela tinha a melhor das intenções do mundo. Você tendo emprego público, você vai ter estabilidade e você vai trabalhar, né? Muito bem. Por que esses donos das empresas não fazem o mesmo para os seus filhos? O último lugar que eles vão empregar os seus filhos é 1,22 jovens em São Paulo. Eu vi sábado passado, andando na Marginal, vi 2 estapelados na rua, entende? Eu nunca tinha visto assim do lado. Eu passei e estava assim, cheio de motoqueiro parado, o carro que os atropelou. Em 500 metros eu vi 2. Quantos se acidentam, quantos morrem, quantos quebram crânio, cérebro, afeta o cérebro, as mãos, os braços. E o que acontece se ele quebra o braço e não entrega comida? Ele tem que pagar. Mas ele vai para casa, porque vai fazer uma cirurgia, vai durar 6 meses. A empresa diz: olha, boa recuperação, quando você melhorar, volta. É um embuste, é uma cinta, é isso que está em debate. E qual é a questão crucial aqui? Ah, professor, mas ele é um entregador. Ele é um entregador. E eu digo isso para os juízes do trabalho, porque eu debato há muito tempo, os juízes do trabalho críticos, naturalmente, né? Ou os procuradores do trabalho. Por que o capital não vale a pena acabar com a função, o cargo de juiz e torná-lo intermitente? Isso é óbvio. Aliás, o representante do governo, isso que me contou numa palestra pública, foi um ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Estavam fazendo lá uma aula que acabou, eu não sabia, então, enfim, eu teria ido por gentileza, mas era para homenagear o meu trabalho. Naturalmente, é sempre a ala crítica, né? Eu sei que eu sou abominado pela ala conservadora do Judiciário do Trabalho, o que me dá muito orgulho, né? Ser abominado pelos inimigos é motivo de orgulho. Para mim, é que nem quando o Corinthians ganha, né? A felicidade é menor. Você vê que eu ando triste, né? Nos outros tempos, eu ando bem triste. Hoje não quero, ainda bem que eu vou estar voando, não quero nem sofrer hoje. Por que não pode ser intermitente um médico, uma médica? Tem muitos. Durante a pandemia, vários médicos e médicas foram contratados em plataformas. Enfermeiros e enfermeiras, advogados e advogadas, jornalistas. Tem uma coisa chamada, não sei se alguém tem parente jornalista aqui, freela fixo. Cadê a jornalista aqui? Quem faz a jornalista aqui? Você já ouviu falar essa expressão? Freela vem de freelance. É contratado por uma tarefa. Mas se a freelance vira permanente, é para burlar a legislação jornalística. E as empresas fazem isso. Vira obrigada a MEI para ficar freela fixo. Isso, e aí, claro, aí vira MEI, vira PJ, tá certo? São embustes para minimizar o sofrimento. E a grande maioria, quando você sai dessas profissões que eu citei, que dispõem de capital cultural, como dizia o Bourdieu, né? São aqueles que têm. Quando você vai para uma trabalhadora da limpeza, não tem MEI, não tem coisa nenhuma. Trabalha, ganha, no trabalho não ganha. Ou desses meninos que têm moto, trabalha, ganha, no trabalho não ganha. E como houve, esse é um outro elemento que vocês conhecem bem da privatização, do neoliberalismo, como houve uma monumental privatização do setor de serviços, os serviços passaram a dar lucro e muitas vezes gerar mais valor, mais valia. Muitas vezes. Eu estudei isso no Privilégio da Servidão, em vários outros textos, já não posso me aprofundar nisso aqui no debate, se for o caso eu volto. Vocês conhecem bem o que é trabalhar no setor público, como é no IBGE há 20 anos atrás e como é hoje. Como era a universidade há 20 anos atrás e como é hoje. Hoje você tem um século de professores, substitutos, precários, monitores e tal, para substituir o professor estável, a professora estável no direito. Por que tudo isso? Né? Porque você tem um desmonte da res pública, um desmonte da coisa pública. E há um fortalecimento da res privada, o fortalecimento da empresa privada sob condução do capital financeiro. O resultado é que nós avançamos, né?
através da regressão. O capitalismo expande-se e esse novo proletariado de serviços da era digital, em grande medida, está à margem da legislação protetora do trabalho. E aqui entra no segundo problema. Essa força sobrante imensa vai para o trabalho de plataforma. E desde 2009 2010, está em curso, a partir da Alemanha e da Alemanha para o mundo, a chamada indústria 4.0. Em poucas palavras, o que é indústria 4.0? Tanto naquele livro anterior, Trabalho Digital, Mobilização do Trabalho Digital e Indústria 4.0, quanto nesse, nós debatemos bastante isso. Fundamentalmente, a indústria 4.0, ela nasce com a ideia de, tá certo? Aprofundar o nível de automatização através de um processo, entre aspas, de internetização das coisas dentro das produções. E não é indústria no sentido só da indústria, isso pode ser aplicado e vem sendo implementado na indústria, na agricultura, na agroindústria, nos serviços, dos bancos, em todos os lugares. Fundamentalmente, o que é? Se eu fosse lembrar do nosso Marx, eu diria, é redução do trabalho vivo e ampliação do trabalho morto. O que significa isso? Internet das coisas, por exemplo. Estou aqui eu, a Suzana e a... Isso, que nós falamos por e-mail, é a Fatima. Estamos aqui, tá? Se eu preciso de uma coisa, eu peço aqui, Suzana, por favor, faz isso. A Suzana pede para a Fatima, ela faz, devolve para a Suzana, vem para mim, tá? O que a indústria 4.0 vai significar? Que o Ricardo desaparece, a Suzana desaparece e a Fatimato desaparece. E a máquina A vai pedir para a máquina B fazer um trabalho e a máquina B vai pedir para a máquina, tudo internetizado, ela faz, as máquinas fazem, e para onde que eu vou? Para o inferno. Claro, tá certo? Porque qual é o bem-estar social que nós temos? Nenhum. No sul do mundo, o nosso mestre, amigo, querido, meu amigo particular, enfim, Chico de Oliveira dizia, no sul do mundo não tem bem-estar social, tem mal-estar social. E no norte do mundo também, hein? Também. Mas digamos, como dizem os ingleses, o mal-estar social no norte do mundo tem fair play, tem embuste. Aqui não. É claro que eu estou simplificando um pouco aqui para provocar, né? Houve o período do sonho dourado do welfare state e morreu, né? Acabou. Qualquer pessoa que conhece a Europa hoje sabe do que eu estou falando, certo? Conhece as condições de trabalho. Até porque quem acha que existe o welfare state na Europa é porque nunca viu a condição do imigrante, né? Eu trabalhei durante 12 anos na Universidade de Veneza, na Capusca, dando um curso sobre Master sul Lavoro e Imigração. Todo o trabalho feito em Veneza, que é uma das cidades mais ricas do mundo, uma capital maravilhosa, todo o trabalho precário é feito basicamente, porque pelas imigrantes e pelos imigrantes, sem nenhum direito, nada. Isso para não falar da precarização do jovem precariado italiano ou europeu, que inclusive se autodenominou como precariado. Daí dá-se aquela figura do precariado que nós podemos debater depois, né? Que tem um traço, inclusive, de gênero, além de geração, além de gênero, raça, etnia, tem um traço geracional. O jovem operário, eu dei aula na Universidade Italiana também, na Cafosca, para cursos normais, tinha alunos entre 19 e 20 anos até 25 anos. Nenhum deles tinha nenhuma, depois de terminar o curso de letras, de literatura, do que fosse de sociologia, do que fosse de serviço social, nenhum deles tinha a menor perspectiva de emprego. O máximo que eles conseguiam ter, tá certo? Jovens abrir e fechar as portas do vaporeto em Veneza, sabe? Porque lá o ônibus é o vaporeto. E por que eles podiam ganhar 500 euros por mês lá, que não dá para fazer nada? Porque eles falavam inglês. Porque em Veneza, o que é mais difícil de achar é italiano, tá? Então tem que ter alguém que diz, pode entrar, pode sair, agora espera, cuidado e tal, e tem que falar inglês, porque é uma língua que, bem ou mal, os turistas conseguem entender um pouquinho melhor. Esse é o cenário que nós temos. E na indústria 4.0, nós temos um monumental processo de retração. Vou dar um exemplo. Há unidades da Mercedes-Benz em São Paulo, tá certo? Que são completamente robotizadas, internetizadas, sem trabalho mais manual.
está citado no livro anterior e nesse também, no capítulo da indústria 4.0, são áreas todas da produção que o carro que transporta é automatizado, a linha automatizada, as máquinas que pegam aquelas cabines de automóveis imensas, né, que estão em prateleiras imensas. Imagina, aqui cabe o quê? Uma cabine e meia de automóvel, você botar 5, você tem que ter um negócio imenso, eu não lembro nem como é que chama, que você pega aquelas... Isso, gruas que pegam, todas automatizadas, entende? Mas por que tanta pessoa, tanta automatização assim? Porque o sentido da lógica destrutiva do sistema de metabolismo social do nosso tempo, Mesaros falou isso retomando uma ideia do Marx, o capitalismo é um sistema metabólico destrutivo, ele visa a acumulação, e para ele ter acumulação, ele tem que limpar tudo que trava a acumulação, inclusive trabalho público que trava a acumulação. Porque o IBGE vem sendo dilapidado, tá certo? Passo a passo, né? Destroçado, né? As universidades também, a saúde também, né? Se nós não tivéssemos mesmo dilapidado o SUS da pandemia, nós que não tivemos 700 mil mortes, nós tivemos no mínimo 1 milhão, teríamos tido 2 milhões, 3. E a indústria 4.0, então veja o tamanho do monstrengo. A indústria 4.0 automatiza e internetiza Big Data, internet artificial, algoritmo, né? Tudo isso, internet das coisas, nuvem, 5G, 3D, tudo mecanicizado, automatizado, internetizado. As fábricas, as empresas enxugam a força de trabalho. Essa força de trabalho sobrante vai ser a alternativa para lotar os espaços de trabalho uberizado, porque vai sobrar para nós. Quer, não quer, quem vai? Vocês, se estiverem morrendo de fome e alguém falar, eu sou um novo senhor de escravos, eu vou pagar o que eu quiser sem direito nenhum, mas pelo menos você vai conseguir levar leite para as crianças e falar, eu topo qualquer coisa, me dá aí o salário, o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer, por quê? Porque o desemprego é o flagelo mais brutal que tem, não tem outro igual. Então esse é o cenário que nós estamos vivendo, né? E dentro desse cenário, o trabalho digital, ele potencializa, mas ele não cria mais valia, mas ele potencializa. Então onde tinha um conjunto, onde tinham, por exemplo, 1000 trabalhadores e trabalhadoras com uma maquinário X. Hoje, com o maquinário Y digitalizado, você pode ter 80 trabalhadores ou trabalhadoras e produzir 5 vezes mais. Como são as fábricas? Eu conhecia as fábricas no passado. Aqui, vindo por aqui, você falava ontem, mas um pouquinho ele estaria em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, acho que foi uma vez só que eu fui fazer uma palestra lá, eu fui visitar a Mercedes-Benz. Eles não sabiam que era o professor Ricardo Antunes, senão teriam fechado as portas. Quando eu vi, já estava lá dentro. Queria ir lá fora. Quando entrei, já estava lá dentro da porta. Quando o cara descobriu quem eu era, eu entrei por cima, não por baixo. Eu tinha uma amiga que foi casada com um ex-gerente da Ford, em 86. Quando ele descobriu que eu vi que eu estava lá, ele abriu a armário dele, tirou 5 livros meus, o que é o sindicalismo, a rebeldia do trabalho, só que aí eu já estava lá dentro. E aí, o fair play funciona nessa hora. Eu fui até convidado para almoçar. Claro que daquela época, da fábrica daquela época, eu fui almoçar no restaurante dos gerentes, né? Agora acabaram com isso. Quer dizer, o fair play significa o seguinte, você tem que ter, o embuste vem, só que pode ser um embuste na porrada ou amaciado. As empresas hoje não tem mais restaurante dos gerentes, não, são todos livres, são todos, veja, é uma empulhação atrás da outra, eu não tenho tempo para falar disso. Vocês nunca vão ouvir falar, o professor Ricardo Antunes, se me verem e ouvirem falando isso, pode dizer, manda internar o bicho que ele enlouqueceu. Ele autorizou a mandar internar. Se eu chegar aqui um dia e falar, porque veja bem, nós temos que ter muita resiliência, porque com muita sinergia, ela vai para a puta que eu pariu. Desculpa. Resiliência e sinergia é boost. Sabe o que é resiliência? É trabalhar 48 horas por dia. Sabe o que acontece? Atenção, gestores do IBGE, que às vezes dá resiliência, a meta. No passado a fábrica era controlada pelo cronômetro do Ford. Hoje a empresa é controlada pela meta. E a meta nos leva ao adoecimento, à depressão, ao burnout, aos assédios, ao suicídio.
Porque a meta, o cronômetro do nosso tempo é a meta. Eu apresentei todas essas ideias, eu acho que em grande medida, originalmente, você precisa ter coragem para soltar um tijolo desse e depois levar as porradas que você leva, as perseguições que você leva, no privilégio da servidão. O sistema de metas, ele adoece. Nós estamos vivendo, eu digo lá, um processo de escravidão digital, porque nós somos escravos digitais. Hoje eu perco horas do dia entrando num sistema digital que é burro, é ignorante e que me toma tempo, mas que não está lá por acaso. Na medida que eu estou fazendo o trabalho digital, eu estou substituindo outros professores, outras professoras, e estou substituindo outros professores, outras funcionárias e outros funcionários. Eu estou fazendo o trabalho duplicado, né, por causa do mundo digital. E isto, veja bem, se você juntar a indústria 4.0 e já falei para aqui sim? Tá, vou tentar fechar então. Se você juntar, eu já devo ter falado até mais do que isso, escrever os 45 aqui significa que eu já devo ter falado dos 62. Tá, muito bem, mas eu vou tentar fechar, porque eu acho que já deu para provocar um pouco como eu queria, o tamanho da confusão que nós estamos. Né? Então, veja, nós estamos vivendo um sistema, não é? E última coisa, o que é esse último invento do chat GPT-4? Eu entrei no site da OpenAI, que é a empresa que criou. Como é que funciona isso? Vocês viram que houve uma greve que durou quase 2 meses em Hollywood dos roteiristas. E eles conseguiram ganhar. O que o chat GPT-4 é capaz de fazer? Tudo digitalmente. Se você chamar, contratar um e botar aqui e fale sobre conjuntura e transformações do mundo, é até possível que ele cite alguma coisa do professor Ricardo Antunes, porque alguém vai ter que municiar esse robô, né, desse termo. Só que ele vai misturar o que eu estou falando aqui com o que os idiotas falam, dando ênfase para idiotia, porque não é neutro, certo? A tecnologia não é neutra. O problema é que até o algoritmo não é neutro. Eu nunca fui contra a tecnologia. A tecnologia é um invento da humanidade. A tecnologia é uma criação humana. A tecnologia para quem? Para quem? Para enriquecer quem? A humanidade ou essa camada, a alta camada da burguesia financeira? Ela está ganhando dinheiro hoje. Eu li no jornal hoje, ontem, que Elon Musk e Jeff Bezos chegaram a casa, um deles, agora chegou a casa de $1 trilhão de reais. Eu não consigo imaginar com $1 trilhão de reais o que dá para comprar. 1 trilhão. Não é 1 milhão nem 1 bilhão. 1 trilhão. Esse é o nível e eles querem mais. Né? O resultado que nós temos é como a chat GPT, nós temos, sabe quem municia o chat GPT de dados? São pessoas da Ásia, da África, da América Latina, que tem alguma qualificação, porque você tem que municiar dados médicos para que informe uma inteligência artificial o que significa a doença chikungunya, o que é isso, o que é. Eles estão recebendo às vezes $2 por hora. Se você for para a Bolívia, provavelmente vai ser 2 centavos de dólar, 20 centavos de dólar por hora. Se você for para a Indonésia, são esses trabalhadores sem nenhum direito. Hoje você tem uma explosão de trabalho ultra precarizado e sem direito nenhum, municiando a inteligência artificial que vai tirar o trabalho de todos nós, porque não faz sentido. Eu já disse no judiciário, por que você vai ter juiz do trabalho se você pode ter uma vara judicial do trabalho, que você entra com a ação, você joga no sistema da inteligência artificial, em 15 minutos ela vai pegar todas as ações que já entraram naquela regional do judiciário e vai dar a resolução. Olha, com base em tudo que aconteceu no judiciário na última século, este processo vai ter condenação de A, B, C, ou absolvição de A, B, C e D, com tantos dias, tal, porque é assim. Mas só que não houve julgamento, porque pode ser um caso diferenciado. Como é que você vai julgar sem ouvir o que propõe ação, sem ouvir o que está se defendendo, sem ter testemunha? Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. No quadro brasileiro, isso se agudizou, tá certo? Com o golpe de 2016. Eu não vou trabalhar o período antes do golpe, tá?
nem tudo foram flores, longe disso, né? Esse é um país que, se pudesse dizer, em 1888, com a abolição da escravatura, a lei, e a lei não foi um ato de uma princesa, lutas negras e negros, né, que não aceitavam mais a escravização. A primeira greve que se tem notícia no Brasil não foi, como a gente citava há 10 anos atrás, a greve dos tricocas do Rio de Janeiro, mas foi a greve dos trabalhadores negros, africanos, pretos, do Rio, aqui nesse estado, que se negaram a levar naqueles carrinhos que tinham pessoas, porque houve uma imposição de que eles deveriam ser marcados para numerá-los como boi. Eles disseram, não vamos como boi, não vamos aceitar, não. E fizeram a primeira greve. E nesse país, sempre a precarização, o racismo, a violência, o patriarcalismo, a exploração, ele está na nossa ontogênese, né? Uma aristocracia, uma burguesia branca, né? Desprovida de qualquer sentido humano mínimo, que em 1888 não teve dúvida, começou a industrialização. O razoável seria incluir a população trabalhadora negra ou preta no trabalho industrial. Não, foram excluídos. Chamamos os italianos, chamamos os espanhóis, chamamos os alemães. Por quê? Porque são melhores, são mais inteligentes. Seria legal ensinar para um alemão ignorante desse, eu falo alemão aqui no sentido da raça branca, para nós brancos, que o primeiro homem, a primeira mulher que se tem notícia do mundo nasceu na África, era negra. Então, se for pela ontogênese, né, o primeiro negro, o primeiro homem, a primeira mulher eram negros. Então eles são mais superiores, eles são mais inteligentes. Não são, nem eles e muito menos os brancos, porque a humanidade é heterogênea, até porque tem o indígena, tá certo? Tem o imigrante. Muito bem, o que aconteceu aqui em 2016? A nossa presidenta Dilma Rousseff, ela caiu. Eu não vou analisar, já cansei de analisar. Eu não sou um intelectual neutro. Eu militei 2 anos na clandestinidade, no PCB, militei 20 anos no PT e sou fundador do PSOL, tá certo? Mas eu não abro mão da minha capacidade de pensar e refletir, até porque eu entro no partido para aprender com o partido e ajudar. Se está tudo feito, está tudo pronto, eu também não tenho o que fazer lá e também não tenho, fico na minha. Então é importante porque a gente só sabe que a gente aprende no debate coletivo. Isso vai deixar claro para vocês que eu não sou meu. Todo mundo aqui me conhece, né? Aliás, ninguém é louco de me convidar. Eu tenho 3 homônimos do Ricardo Antunes, nunca errado na hora de me convidar, porque sabe, se quer um idiota, tem um. Se quer um outro idiota, tem um outro. Se quer um louco, tem aqui. Pode escolher, né? O que nós vemos em 2016? O Temer foi imposto pela burguesia, um golpe para depor o governo do PT, tá certo? Que podia ser passivo de muitas críticas, eu fiz muitas, tudo escrito na época, nunca sem deixar de respeitar a figura da Dilma, como pessoa que sofreu tortura, repressão, não se curvou, e não se curvaram como tantos do PT aos militares. Tem petista e não só petista, porque a gente sabe que viveu esse período. Quando um militar passa, tem que segurar a cueca para não sujar. Mas não já fez isso, porque quem aguentou uma ditadura e não se envergou tem verve, né? E é bacana, quando a mulher tem verve, ensina que os homens que acham que são superiores às mulheres tem que ter um pouquinho mais de verve de vez em quando, né? Mas a Dilma caiu porque naquele momento era preciso fazer uma devastação. Ela estava até fazendo concessões perigosas para o grande empresariado, né? Lembra que o seu segundo governo, o seu primeiro-ministro da Fazenda foi o primeiro que ela indicou foi o Trabuco, para cuidar da economia. Vocês imaginam um ministro com esse nome? Se puser o Trabuco no Ministério da Economia, nós estamos fodidos. E o Trabuco não é ninguém menos do que o presidente do Banco do Bradesco, né? Não vai nenhuma dúvida quanto à ontogênese do cidadão. Ele não topou, foi o segundo lá, também lembro o nome. A Dilma caiu, né? Isso, Levi, o segundo. O Trabuco não, mas eu mandei espingarda. Foi lá espingarda. Caiu por quê? Porque era preciso fazer a devastação, toda essa demolição
que eu citei aqui, que levou de 73 até 2014, 15, houve a era das rebeliões, que eu posso voltar no meio, eu queria ter falado aqui, a era de rebeliões, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, não se tornou uma era de revoluções, ao contrário, se tornou uma era de contra-revolução, e foi num momento desse de contra-revolução, veja, quando Trump é eleito em 2016, nos Estados Unidos, um fascista, né? Você falou, a coisa ficou feia. Brexit da Inglaterra com o Boris Johnson, é esse o nome dele, né? Esse foi escorraçado agora, até do assim, escorraçado do parlamento inglês, é que a ficha é muito suja, né? Orban na Hungria, quer dizer, nós tivemos uma onda de contra-revolução e ela chegou aqui primeiro com o Temer, um golpe. O Temer subiu com 3 atribuições: acabar com a terceirização, fazer a contra-reforma trabalhista, tá certo? Fazer a contra-reforma trabalhista e privatizar a Previdência. Eram as 3 atribuições que ele assinou naquele, como é que chama, o programa do PMDB? Ponte para o futuro. Sim, Ponte para o Futuro, 2 pontos, o precipício. Isso. Ele fez 2. Primeira medida do governo Temer, acabou com a terceirização no setor público, privado. No final do seu governo, ele, acabou com a separação entre terceirização, atividade de meio e fim, liberou a terceirização no setor privado. No final do seu governo, liberou no setor público. Vocês estão no setor público e todo o respeito meu aqui, como intelectual, como militante, como lutador, como pensador, aos terceirizados e as terceirizadas. Nós estamos criticando não a figura, mas a criação de uma modalidade de trabalho que vilipendia. Todos os terceirizados e todas as terceirizadas que eu conversei até hoje, todos e todas, quando você prefere ser terceirizado, ou você preferia ter direito como tem os trabalhadores do IBGE, como tem os da Unicamp, todos da área dessa que nem vocês. É isso que nós queremos para ele. Inclusive aquela senhora que limpa a minha sala, tá certo? Que ela um dia pudesse estar assistindo ao meu curso, não limpando como terceirizada a sala para poder dar aula. Ou por que a contra-reforma trabalhista nos trouxe? Né? A terceirização total foi anterior. O mais nefasto da contra-reforma trabalhista, eu disse na época, está no privilégio da servidão, o mais nefasto para mim, a legalização do trabalho intermitente, porque aí vale tudo. Todos nós, todos e todas aqui podemos ser intermitentes, e não falta multa para chegar nisso. Qual era o projeto do Bolsonaro para as universidades públicas? Acabar com elas. Com as instituições públicas, acabar com elas. E quando você não pode acabar, literalmente, era a proposta da reforma administrativa, que o Lula não venha com essa história para cima da gente. E o Lula tenha juízo. Tá? E certamente terá, porque não é possível. A reforma administrativa do governo Bolsonaro era terceirizar e criar um trabalho intermitente em todo o serviço público, menos no Exército, e por razões que a razão não conhece, né? Foi tanto gostado. Né? O Exército, até o Viagra era de graça, né? Porra, uma puta mamata. A mamata era boa lá, hein? Até o Viagra era de graça. Eu estou brincando, eu fico imaginando, por que só tinha tanto homem lá no meio? Por que eles queriam tanto Viagra? É para levar para casa, só pode ser, mas é brincadeira, né? Só para poder quebrar um pouco e mostrar os riscos que a gente corre, né? Os riscos que nós corremos e os riscos que nós ainda corremos. Corremos recentemente e ainda podemos correr. E a terceira questão importante da reforma trabalhista é a demolição sindical. Eu sempre fui contra o imposto sindical, mas você não pode acabar numa tacada, um erro histórico, você só pode eliminá-lo criando alternativas. A redução da justiça do trabalho, quer dizer, a justiça do trabalho hoje ela é muito mais difícil, porque a justiça do trabalho é uma espécie de saída desesperada e individual da classe trabalhadora, quando ela já perdeu tudo. Os sindicatos foram direitos das mulheres, direitos de trabalhadores, quer dizer, a contra-reforma trabalhista do Temer devastou, quebrou a espinha dorsal da CLT. No final do seu governo, ele fez a generalização da terceirização, sobrou para o Bolsonaro a contra-reforma da Previdência que o fascista fez.
tá certo? Foi lá e fez a contra-reforma da Previdência. Só não foi pior porque houve uma certa resistência, mas muito branda, porque, e com isso eu começo e eu fecho, então, nós adentramos num período, né, de contra-revolução burguesa de amplitude mundial. Nós estamos ensaiando sair desta era. Veja, você tem o fascismo nos Estados Unidos, você tem fascismo, a Itália é um governo fascista. A Suécia teve eleição recentemente, o partido nazista teve alta votação. Vocês estão entendendo o tamanho da confusão? Né? Na Espanha você tem a iminência de uma vitória da extrema-direita. É um cenário desfavorável, né? Isso que chama cenário de contra-revolução. Florestan falava assim, contra-revolução preventiva mundial. E é nesse cenário que o Bolsonaro foi eleito em 2018, por contingência. Não vou analisar isso aqui, mas quando o Bolsonaro foi eleito, ele só não conseguiu implementar a carteira verde e amarela, lembra da proposta dele? Que era acabar com todo o direito, cada jovem entra sem direito nenhum, e quando um jovem entra sem direito nenhum, a empresa demite um mais idoso para contratar um jovem no lugar e acabou. Foi isso que motivou a greve de 2005, se não me engano, na França, que foi uma greve muito forte, que foi contra um equivalente lá do contrato de primeiro emprego sem direito. Então nós estamos numa era de devastação. O Bolsonaro ganhou a eleição e foi muito claro nos seus discursos. Eu não vim para criar nada, eu vim para destruir. Vocês estão numa empresa pública e sabem do que eu estou falando. Eu trabalho numa universidade pública, a minha universidade é estadual. Ela conseguiu preservar um pouco por causa da autonomia financeira estadual, mas as federais foram dilapidadas. A educação, o SUS, tudo isso foi destroçado. Quer dizer, qual vai ser a reconstrução que nós vamos ter que fazer? E os sindicatos? Último ponto, né? Só para a gente começar a debater, depois a gente volta. O sindicato brasileiro, ele, digamos assim, ele teve um momento muito forte, para falar o preço do recente, do chamado novo sindicalismo. Nós saímos da ditadura e eu sei que eu estava já participando e militando. Em 1974, 75, 76, eu era da oposição sindical dos professores em São Paulo. Já era professor. O sindicalismo, conseguimos recriar um sindicato com uma relativa autonomia, porque foi potencializador de lutas. Mas o sindicalismo brasileiro segue a estrutura da CLT. E a CLT, no que diz respeito ao sindicato, ela é nefasta, em grande medida. Eu não posso aprofundar isso. No que diz respeito aos direitos do trabalho, ela é positiva, em grande medida. Tudo isso teria que ser relativizado e no debate eu posso voltar. Tá? Mas o sindicato não é por ramo de atividade, tá? É por categoria, né? E por espaço territorial. Então, por exemplo, numa fábrica automotiva, o metalúrgico é só um trabalhador metalúrgico. Quem trabalha numa empresa automobilística e é engenheiro, é técnico, esse não está no mesmo sindicato. Esse é o problema que nós vamos ter que pensar. Só que com um mundo não mais taylorista e fordista, mas com indústria da era digital, da era da automação e tudo mais, o neoliberalismo, Hayek já dizia, nos meados do século passado, que um dos inimigos fundamentais do capitalismo era o sindicato de classe. E o que acontece? Vocês estão percebendo isso no IBGE, no sindicato de vocês, como eu percebo na Unicamp, qualquer pessoa percebe, se tiver um mínimo de lucidez. Os jovens são criados desde cedo, especialmente os jovens pobres, certo? Da classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, e que o sindicato é inimigo da classe trabalhadora. Ele aprende desde cedo. Todos nós sabemos que existe gangsterismo sindical. Mas isso sempre existiu nos Estados Unidos, em vários países, aqui também. Mas isso é a minoria. O sindicalismo de classe no Brasil foi fundamental na luta contra a ditadura. Nós criamos, eu participei do congresso primeiro congresso da CONCLAT, foi acho que em 1983, São Bernardo, eu estava lá, não, na Praia Grande, não foi São Bernardo. Em 1984, a fundação da CUT lá estava também, tá certo? Como tive fundação de outras centrais sindicais posteriormente, tá certo? Como estive no congresso de criação do ANTS, se não estou enganado, foi em 1982 em Campinas. Nós tivemos um sindicalismo público muito importante.
E o nosso sindicalismo público teve uma vantagem em relação ao sindicalismo privado, porque nós, no sindicalismo público, como nós não tínhamos direito a sindicalizar até 88, nós criamos associações, como vocês. E essas associações, nós não podíamos ter direito ao imposto sindical, para a nossa sorte. Então nós aprendemos a cotizar na nossa associação. Nós nos cotizamos no sindicato, eles não se cotizam, é o imposto sindical. Quem tiver dúvida disso depois do funcionamento do debate interno. Então nós temos que, o sindicalismo, digamos, como que nós vamos fazer agora no século XXI? Primeiro, o mundo se horizontalizou, as empresas são fluidas. Tem empresa que só tem uma marca. O resto é tudo terceirizado. Então como é que você representa uma empresa que tem uma marca? 2. Como é que você representa uma categoria como os trabalhadores uberizados, entregadores, que não consegue, não conhece a figura do patrão? Não tem patrão, é um algoritmo, que ele não sabe como funciona e nem nós, porque o algoritmo é controlado pela engenharia do capital. E essas empresas do Uber, iFood, Rappi, tá certo? Todas elas, GetNi, você não sabe como é que você se relaciona com o patrão, porque você não tem a figura do patrão. E a política que as empresas insidiosamente jogam é antissindical. Em 2021, a Amazon fez uma campanha poderosa num armazém nos Estados Unidos, tá certo? Daqui a pouco eu lembro o nome, eu cito aqui no meu artigo que abre esse livro, tá certo? Para impedir o sindicato Alabama, para impedir o sindicato da Amazon nos Estados Unidos da Alabama. Acho que vocês viram aquele filme Nomadland, né? A mulher trabalhadora, ela trabalha que nem uma escrava, depois ela junta um pouco de dinheiro, ela pega o carro dela, que é um carro casa, viaja, conhece pessoas do povo, depois acaba o dinheiro, ela volta para dessa empresa, trabalhar mais um pouco, e assim vai, sem direito, sem nada. Um ano depois, de 2022, num distrito de Nova York, os trabalhadores e as trabalhadoras da Amazon conseguiram o sindicato. E qual é o flagelo que nós temos aí? Eu já mencionei. O Frankenstein criado é que nós temos uma massa imensa de proletários e proletárias que se expandem no mundo inteiro, da China ao Brasil, Estados Unidos à África do Sul, e todas elas sem direitos. E tem mais, né? Então como é que o sindicato faz para representar uma classe trabalhadora que ele não conhece? Como é que o sindicato, eu vou dar um exemplo grosseiro e verdadeiro. Estudando nos começos dos anos 2000 o sindicato das trabalhadoras de call center e telemarketing em São Paulo, 70% do contingente era feminino. Na direção do sindicato só tinha homens, só tinha uma mulher. Tem algo de estranho no reino da Dinamarca, né? Tem alguma coisa, se a categoria é altamente feminina, era de se esperar que proporcionalmente a direção do sindicato fosse. Então, patriarcalismo, machismo, racismo, xenofobia, são coisas que estão presentes, né? Eu já participei de muito debate em sindicatos da Europa, onde tem, às vezes, manifestação de trabalhadores que é xenófoba contra o estrangeiro, porque a ideia que ele tem é que o imigrante vem baixar o salário e o prejudica, entende? Não é fácil você quebrar isso. É um preconceito como é o branco em relação ao negro, como é o europeu ou o nativo em relação ao imigrante ou à imigrante. Agora tem um último ponto, e depois eu queria falar também, né, mas eu vou deixar para o debate, mas eu quero falar também de uma coisa crucial, que é o home office, o telemarketing, que é uma questão que eu tenho estudado. Eu não quero ensinar nada, ninguém aqui o que as pessoas devem fazer. Eu quero dizer o que a minha pesquisa me tem permitido levantar de questões, porque eu acho que isso é uma questão muito importante. Mas um último ponto, para terminar. O sindicalismo brasileiro do passado, a gente tem que aprender com a história. Se você olhar o Brasil, 1920, você tinha 3 grandes movimentos sindicais. A classe trabalhadora era pequenininha e tal, mas você tinha o sindicalismo anarco-sindicalista ou anarquista. Ele sabia o que queria e para que lutava. Uma sociedade emancipada, sem classes, anticapitalista e contra a política. Você tinha o sindicalismo de inspiração comunista, muito parecido com o anarco-sindicalismo no final,
Todos os grandes líderes comunistas no Brasil, no início, com exceção de um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro em 22, todos eram anarco-sindicalistas do passado, só um que era socialista democrático, Manuel Sendou, isso da fundação do PCB em 22, só para dar uma fotografia. E você tinha um sindicalismo católico, ultraconservador. Os três tinham projetos de vida. O anarquismo não tinha ilusão com o capitalismo, o sindicalismo comunista não tinha ilusão com o capitalismo, e o sindicalismo católico era capitalismo. O que nossos sindicatos hoje pensam do mundo? Estou falando em geral, não estou falando de vocês. Eu nunca vi nos últimos anos da Unicamp um debate sobre que sociedade e que mundo queremos. Porque os sindicatos estão tão prisioneiros na luta pelos direitos que estão sendo eliminados, eu estou sempre lutando na defesa, até uma hora que eu me exalto e não sei para onde que eu vou. Então esse é um problema. O sindicalismo perdeu, e a ideia do fim da União Soviética fez com que muitos achassem que o fim da União Soviética foi o fim do socialismo. Vou provocar vocês. Revoluções socialistas. Socialismo não é um processo que cria na medida que você faz uma revolução. Um longo processo, e a União Soviética mostrou isso, a China também, e os percalços têm sido muito maiores do que os avanços, que não são poucas as dificuldades. O último ponto, tá certo, é que se o sindicalismo não entende quem é o que eu chamo dessa nova morfologia da classe que vive do trabalho, ele se aprisiona numa estrutura burocrática e não consegue representar e lutar. Por mais esforço que as lideranças tenham, porque não é fácil. Às vezes o pessoal fala, pô, professor, mas o sindicato da Unicamp, eu vou dar um exemplo para mostrar como é difícil. Só não estou dizendo que é o certo, não, como é difícil. Mas a Unicamp está muito devagar. Eu falei, olha, ainda bem que eles estão lá. Se não tiver aquela meia dúzia nos ajudando lá, a direita ia tomar, eu ia fechar aquele prédio lá e ia vender aquele prédio, provavelmente ia virar um ponto do McDonald's dentro da Unicamp. Ou seja, não é fácil, mas a gente tem que enfrentar esse debate. Se é um sindicalismo de classe, qual é o projeto desse sindicato? Como organizar os jovens do sindicato? Como impedir que o sindicato seja um sindicato predominantemente de aposentados? O sindicato não se sobrevive com os aposentados. Tragicamente, eu falo porque já podia estar aposentado há 12 anos, nós estamos mais para lá do que para cá. Se você olha a história como um processo, né? Eu posso imaginar que eu vou ter mais o dobro do que eu já vivi. Não posso ser o ideal. E nesse cenário que nós estamos vivendo, e esse é o último ponto, a pandemia mostrou que nós estamos, se a Rosa Luxemburgo tivesse viva, a grande Rosa Luxemburgo, e eu falo isso como homenagem a ela, eu acho que ela não diria mais hoje socialismo ou barbárie. Primeiro porque ela era muito lúcida, era radical, era mulher, era revolucionária. A Rosa diria, hoje não tem 10 no alternativa, não tem outra alternativa. Não é socialismo ou barbárie. Por que não é, professor? Porque nós já estamos na barbárie. Agora é socialismo ou é o fim da humanidade? Está feito, está dito, agora vamos debater.